Então, na oração do Pai Nosso, Jesus ele diz assim: orareis dizendo que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E nós temos que viver com esse pensamento, com esse desejo, com a disposição de fazer o tudo que é preciso para que a vontade de Deus prevaleça. Abrindo aqui um parênteses, fazendo uma nota, a verdade é que tem pessoas que ela impõe sua vontade a Deus. Ou não é assim? Sim ou não? Ela se achega a Deus, ou a maneira como ela vive, mostra isso. Quando ela se achega a Deus e ela fala assim: eu quero isso, eu quero aquilo, muda isso, muda aquilo. Ou então quando ela diz não para o que Deus pede por meio da sua palavra, é o mesmo que dizer que não seja feita a sua vontade e sim a minha. Eu me atrevo a falar que alguns até querem mudar os pensamentos de Deus. Alguns, eles querem fazer um Deus que venha se adaptar à vontade dela. Ou não é assim? Quando tem que ser o contrário. Eu tenho que me adaptar à vontade de Deus. Então, eu queria que você guardasse isso a princípio. É a vontade de Deus que tem que prevalecer na minha vida, na sua vida. Não é a minha própria vontade, a sua própria vontade. Não é a vontade de sua esposa que tem que prevalecer na sua vida, marido. Não é a vontade do marido que tem que prevalecer na vida da esposa. Claro que você tem que ter um equilíbrio para entender isso que eu estou falando. Se eu vivo dessa forma, eu posso dizer que eu estou aprovado. Mas se eu vivo de outra forma, eu também posso dizer que estou reprovado. Por exemplo, quando Deus apareceu para Abraão, Deus falou assim para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que ainda eu vou te mostrar. E acrescentou: de ti eu vou fazer uma grande nação. Então Deus ali mostrou a vontade dele para Abraão. Quando Deus apareceu para Moisés no Monte Sinai, a Bíblia diz que Moisés pastoreava as ovelhas de seu sogro Jetro, próximo ao Monte Sinai, quando de repente ele viu uma sarça, ou seja, uma pequena árvore, um arbusto, uma pequena árvore, e essa árvore queimava no fogo, mas o fogo não a consumia. Ali era Deus chamando a atenção de Moisés, de forma que Moisés disse: eu vou até lá e verei o porquê que essa sarça não se queima. E ao se aproximar,
Deus, desde a sarça, disse: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E ali Deus falou com Moisés. Deus falou assim para Moisés: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu quero que você vá ao Egito e tire o meu povo da escravidão. Então vamos entender. Para Abraão, Deus disse para ele: sai do lugar onde você vive, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, e de ti eu farei uma grande nação. Ou seja, essa é a minha vontade, Abraão. Para Moisés, Deus disse: olha a preocupação de Deus, olha a vontade de Deus, olha o pensamento de Deus. A Moisés, Deus disse: vai no Egito e tira o meu povo que está na escravidão. Tira o meu povo da escravidão. Deus perguntou para Abraão o que ele queria. Perguntou? Hein? Mas será que Deus sabia o que Abraão queria? Será que Deus sabia o que era melhor para Abraão? Deus perguntou para Moisés o que ele queria. Mas será que Deus sabia o que era melhor para Moisés? Tanto para Abraão, tanto para Moisés, Deus falou da vontade dele. Essa é a minha vontade. Sai, Abraão. Para Moisés ele disse: vai, Moisés, ao Egito. E se você olhar na história da Bíblia, você vai verificar que houve outros casos semelhantes, onde Deus mostrou a vontade dele para o homem. Deus mostrou o que ele queria daquele homem. Aí eu pergunto a você: o que Deus quer de você? O que Deus quer de mim? O que Deus quer? É claro, eu estou agora me referindo a você que, por exemplo, você já se arrependeu dos seus pecados, você já se batizou nas águas, você diz assim: não, eu sigo a Jesus. O que Deus quer de você? O que Ele quer? Aqui no capítulo 16, no versículo 15, Jesus disse assim, olha, ele disse: ide. O que Jesus disse? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olhe para mim, preste atenção. Vamos ler juntos. Então, para Abraão, Deus disse assim: sai da tua terra, eu vou fazer de você uma grande nação. Deus fala assim: Abraão, eu não tenho nação, eu não tenho ainda um povo. Eu pensava e planejava fazer de Adão e Eva uma nação santa. Mas você que conhece a história sabe muito bem que Adão e Eva falharam. Aí Deus quis fazer através de Sete, um dos filhos de Adão e Eva, uma nação, mas está lá, o homem se corrompeu, o homem se contaminou,
Depois Deus quis fazer uma grande nação através de Noé, também não funcionou, até que chegou a Abraão. Então Deus falou: eu quero fazer uma grande nação através de você, eu quero que nasça um povo através de você. A Moisés, eu repito, ele disse: agora Moisés, a nação que eu fiz nascer de Abraão, essa nação, ela está como escravo lá no Egito, vai e tira aquele povo da terra do Egito. E hoje, Deus, ele disse para mim, ele disse para você, ele diz assim: ide, aí você tem que perguntar assim: ide para onde? Ide para onde? Aí ele fala: por todo mundo. Mas fazer o quê? Fazer o quê? Ide, porém, o Senhor quer que eu vá e faça o quê? Aí ele diz: pregue o evangelho a toda criatura. Você sabe que quando Jesus veio a esse mundo, Jesus, ele veio para o branco, para o negro, para o pardo. Jesus veio para o asiático, o europeu, o centro-americano, o sul-americano, o norte-americano. Jesus veio para o católico, para o espírita, para o bandista, o candomblecista, para o muçulmano. Ele veio para o bandido, ele veio para a prostituta, para o homossexual. Ele veio para todos. Você lembra? Jesus disse assim: vinde a mim como estais. Ele disse isso: vinde a mim como estais. E por que eu estou falando isso para você? Olhe para mim, olhe para mim. Às vezes você é preconceituoso. Às vezes você é preconceituoso. Às vezes você se afasta das pessoas pelo estilo de vida que ela tem. Ou então você condena, fala mal. Jesus, ele nunca condenou a prostituta, o bandido. Ele condenava as ações. Tem uma grande diferença, ou não tem? Sim ou não? Por exemplo, eu amo o que é bandido, traficante, criminoso. Eu amo ele. Eu não concordo com o que ele faz. E se ele pede a minha opinião, eu vou falar assim: irmão, tu está errado. Mas isso não quer dizer que eu tenho raiva ou ódio de você. Muito pelo contrário. Eu estou aqui para dizer para você que se você cansou de sofrer, eu estou aqui para dizer para você que se você é uma pessoa que não mais quer ser quem você tem sido, tem solução. Tem solução. Compreende ou não, pessoal? E eu vou além. Eu vou além. Eu falei de preconceito, mas um outro sentimento existe em muitos, que é o egoísmo. Só pensa no seu umbigo, ou não é verdade? Hein, pessoal? Tem aquele ditado: farinha pouca, meu pirão primeiro. Quem já falou esse ditado aí? Levanta a mão. Ah, tu nunca falou, não? Nunca falou assim: ah, eu não, farinha pouca, meu pirão primeiro. Você já prestou atenção no que diz esse ditado?
é o dito mais egoísta que pode existir na face da terra, ou não é? Esse ditado está dizendo o seguinte: se tem pouca farinha, é para mim, o resto que passe fome. Então nós vemos dentro da igreja, entre aqueles que dizem assim: eu sigo a Jesus, nós vemos uma falta de consciência no tocante à vontade de Jesus com relação ao ide. Alguns que dizem assim: eu sigo a Jesus, eles falam assim: não, eu não sou pastor, eu não sou obreiro. Fazer evangelização, ou então falar de Jesus, isso aí é para quem é pastor, para quem é obreiro. Nada disso. O ide, a ordem de evangelização, é para todos aqueles que dizem: eu quero fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém, pessoal? Então ele disse: ide por todo mundo. Quer dizer, ide nos lugares onde você já frequenta. Por exemplo, a sua casa, seus familiares. Eu vou contar. Posso contar? Posso ou não? Posso ou não? Tem gente que depois que se entregou a Jesus, deixou de visitar os familiares. Deixou. Eu me lembro que eu conheci uma obreira que ela confessou, ela falou assim: bispo, eu me tornei uma pessoa assim tão radical, mas tão radical, quando eu me converti. Aí eu faço uma observação: você tem que ser radical, você tem que ser até ríspido às vezes, com relação ao pecado, com relação ao mundo, que muitas das vezes tenta te afastar de Deus, mas não com as pessoas que elas estão ali, sabe, sofrendo, ou então não sabe discernir a mão da direita, não sabe discernir a mão direita da esquerda. Entende o que eu estou falando ou não? Você não pode ser assim. Essa obreira disse: eu me tornei uma pessoa tão radical, mas tão radical, que eu fiquei quase 3 anos sem visitar primos, tias, irmãos. E quando eu fui visitá-los, eles olharam para mim e falaram assim: poxa, quem é vivo sempre aparece, né? Poxa, por que você sumiu assim? Aí quando eu fui falar de Deus, ninguém quis me ouvir. Entendeu ou não? Sim ou não? Aí eu pergunto: que custava ela pegar um telefone e de vez em quando dar uma ligadinha, né? Ou não? Hein, pessoal? Meu irmão, tudo bem? Como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Claro, às vezes ele vai pedir alguma coisa que você não pode atender, mas pelo menos você está se colocando à disposição. Alguns dizem assim, bispo, eu não evangelizo, eu não levo Jesus para as pessoas, porque eu não sei pregar, eu não sei falar. Moisés,
quando Deus disse para ele assim: vai no Egito e se apresenta a Faraó e tira o meu povo da escravidão, Moisés ele falou assim: Senhor, eu sou pesado em falar. Acredita-se que Moisés era gago, acredita-se que ele era gago. Então Deus queria usar um gago e usou. Há pesquisas que dizem que Pedro era analfabeto. Pedro era analfabeto. Deus não procura pessoas cheias de sabedoria, com boa oratória. Deus procura pessoas que tenham espírito de servo, dispostas a fazer a vontade dele. Ide. Amém, gente? E digo mais, as pessoas não querem que você abra a Bíblia para ela e fique pregando a Bíblia. Não é isso, não. As pessoas querem ver Jesus em nós. Ver Jesus. E como é que você mostra Jesus? Como? Me diga. Você mostra isso. Você mostra Jesus quando você dá o seu testemunho. Você chega e fala para as pessoas o que Deus tem feito por você. Você diz assim: olha, eu estava, me sentindo a pior das criaturas, eu vivia angustiado, em depressão, mas Jesus me libertou da depressão. Eu não dormia, hoje eu estou dormindo. Jesus me curou de uma enfermidade. Jesus me libertou do vício. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu ainda estou na luta para vencer um problema, mas antes eu me sentia fraco. Eu estava entregue ao problema, estava pensando em morrer. Hoje o problema ainda está de pé, mas eu vou vencer, porque Ele tem me dado força. Você está dando testemunho. Quando você mostra amor pelas pessoas, misericórdia, compaixão, você está atendendo a essa ordem. Ide por todo mundo. Vou repetir: ide na escola, na faculdade, no seu ambiente de trabalho. Você é um comerciante, você de repente tem funcionários que trabalham com você. Você tem uma empresa, você tem lá 10 funcionários, não são 10 funcionários, são 10 famílias, porque cada homem que está ali, cada mulher que está ali tem uma família. Você pode pregar o evangelho para eles. Você pode apresentar Jesus para eles. Amém, gente? E às vezes você diz assim: bispo, mas quem não conhece Jesus? As pessoas conhecem religião, mas Jesus, o que Ele faz, o que Ele tem feito, o seu testemunho vai mostrar para eles. Amém, gente? Vocês estão compreendendo? Aí você vai entender o porquê que muitos não recebem o Espírito Santo, ou o porquê muitos um dia até receberam o Espírito Santo, mas o Espírito Santo está apagado nela. Paulo ele fala: não apagueis o Espírito. Paulo também fala: não entristeçais o Espírito. Então há pessoas que um dia elas receberam o Espírito Santo, mas hoje o Espírito Santo está apagado nela. Lá no livro de Atos, coloca aí por favor, Atos capítulo 1, no versículo, se não me engano, 4.
Atos capítulo 1, versículo 4. Diz assim, olha, já está terminando, pessoal. Quem está entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo? Então está escrito assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Aqui quem está falando é Lucas, um médico que era discípulo dos apóstolos, Ele estava, inclusive foi ele que escreveu o livro de Atos e também o Evangelho de Lucas. Ele está falando do que aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Jesus foi crucificado, morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, e ele ainda esteve 40 dias na terra, dando orientações aos seus discípulos, aos seus seguidores. E Lucas está falando exatamente isso. Lucas está falando assim, olha, e estando com eles, Jesus estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem, não saíssem da cidade de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com quê, pessoal? Com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo não é uma doutrina da Universal, não é uma doutrina de igreja, de religião, é uma doutrina de Jesus. Jesus falou para os seus discípulos: não saiam de Jerusalém, até que vocês do alto sejam revestidos. João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aí no versículo 8, para encurtar, diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo. Amém, pessoal? Recebereis o poder do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, é o poder de Deus vindo sobre essa pessoa. Desculpa, olhe para mim. É inadmissível, é inaceitável, é incoerência uma pessoa falar assim: eu tenho o Espírito Santo e sou depressivo. Você até pode passar por dias maus. Quem tem o Espírito Santo até pode passar por dias maus, dias de angústia, mas aquilo não permanece. Aquilo não permanece, porque o Espírito Santo em uma pessoa é o poder de Deus nessa pessoa. Está escrito: o Espírito do Senhor é fortaleza, fortaleza. O Espírito do Senhor, ele é entendimento, sabedoria, é conselho. Falando dos frutos, o Espírito do Senhor, ele é paz, amor. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ainda que ela não seja amada por ninguém, ela não se sente mal amada. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Tem mulheres que elas querem se casar para ser feliz, querem se casar para se sentir amada. Ah, mulher, você está dando um passo muito errado na vida, mulher. Você tem que se casar por outros objetivos, que eu não vou falar aqui agora, não dá tempo, mas quem vai fazer de você uma mulher feliz e amada, ou você, homem feliz ou amado, é o Espírito Santo. Antes de me casar com minha esposa, eu já me senti amado.
eu já era feliz. Era feliz. A gente tem lutas, tem dificuldades, tem preocupações, mas nada nos abala, porque o Espírito Santo é o poder de Deus em nós. Amém, gente? Então Jesus disse, ele disse, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Aí ele diz assim, e ser-me-eis, o que, gente? Testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ora, Jesus estava falando Judéia, Samaria, e depois ele falou confins da terra. Ele estava falando de regiões que aqueles homens conheciam. Vocês vão ser minhas testemunhas em Samaria, em Judéia. Vocês vão ser minhas testemunhas. Inclusive ele fala Samaria. Samaria era uma cidade odiada pelos judeus. E até hoje. Odiada pelos judeus. Porque era um povo idólatra. Era um povo irreverente. Povo pagão. Mas Jesus falou assim, ó, vocês vão ser minhas testemunhas lá. Lá. Vamos trazer para os dias de hoje. Vocês vão ser minhas testemunhas diante da escória dessa sociedade. Amém, gente? Vocês vão ser batizados com o Espírito Santo para o ID. Vocês vão ser batizados com o Espírito Santo para me testemunhar. Não é para você ficar falando em língua. Não é para você ficar louvando. Louvando e louvando. O bispo Macedo, que é o bispo primaz da igreja, ele sempre fala uma coisa muito forte. Ele fala assim, eu prefiro ganhar uma alma para Deus, uma alma, do que ficar a vida inteira dizendo aleluia, 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 cantando glórias e glórias e glórias. Porque Jesus disse que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Amém, gente? E quando você é a testemunha de Jesus, ou o instrumento de Jesus, para que aquele pecador se arrependa, se há uma alegria no céu, eu pergunto, quem vai fazer parte dessa alegria? Hein, pessoal? Essa alegria vai se estender para quem? Hein, gente? Será que você entende o que eu estou dizendo ou não? Se eu sou um instrumento, uma testemunha de Jesus, para tirar um pecador do pecado, trazer uma pessoa para o reino dele, Jesus disse que há uma alegria no céu quando esse pecador se arrepende, e eu fui o instrumento para então trazer aquela pessoa para o reino de Deus. Poxa, se há uma alegria no céu, essa alegria vai se estender para mim, ou não vai?